Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dando sequência aqui às nossas aulas, nossos vídeos de teoria da literatura. Vamos trabalhar hoje com a parte de construção da identidade nacional a partir do modernismo, né? Quais foram os movimentos anteriores e posteriores a ele, né? Ao modernismo. E lembrando que esse material é baseado no material da professora Diana Klinger, ok? Bom, os integrantes do movimento modernista queriam reinventar o Brasil, valorizar a produção nacional e acabar com o atraso de quem está sempre atrás da cópia. Lembra na aula passada que a gente falou lá sobre Oswald de Andrade, que ele falava que não era mais admitível cópias, e chega de cópias, chega de usar o que é europeu e vamos criar uma literatura de exportação, né? Então, essa preocupação atrelada a dois movimentos, né? O olhar para o que era produzido pelas vanguardas europeias e pesquisar a tradição nacional, né? Então, esses dois movimentos ali ajudaram também nessa construção do modernismo, né? Foi responsável pela criação de uma série de inovações no campo das ideias e da forma que influenciaram gerações posteriores de artistas. Tá? A preocupação em desenvolver uma arte com traços nacionais está no centro das discussões dos artistas modernistas. Tá? Se a gente prestar atenção, então, para o passado, vamos perceber que a mesma intenção estava presente, essa intenção lá com os romantistas, com os românticos, né? Eu falo com os romantistas, com os românticos, né? A gente percebe isso nos textos de José de Alencar e etc. Tá? Então, há a mesma intenção, só que os projetos são desenvolvidos de maneiras diferentes. Tá? O modernismo ele vai influenciar a arte, que passa a ser desenvolvida aqui no Brasil, né? Ele vai influenciar toda a produção literária, toda a produção artística, tá? Porque traz ali uma preocupação em produzir uma arte nacional, tá? E a gente vai ter também esse contexto de absorver o que é europeu, o que é de fora, mas transformá-lo no que é nacional. Tá? Antes do modernismo, havia uma intenção de copiar os movimentos, mesmo que essa intenção não fosse algo... mesmo que não fosse de fato intencional, mas muitas das vezes era o que se fazia, de uma maneira até para a gente poder, entre aspas, alcançar, como se fosse para poder estar igual. E já no modernismo, o que eles queriam era estar em pé de igualdade em questão de arte, né? Então, os modernistas apresentam uma nova alternativa para essa questão, né? O que não quer dizer que depois do movimento essa tensão entre o que é local e internacional acabe, não é o que acontece, mas as propostas apresentadas durante o período, sem dúvidas, influenciaram e tiveram reflexões futuras, né? A gente percebe outros movimentos que acontecem a partir do que aconteceu ali, do que foi fomentado através do modernismo. Tá? Então, a gente pode ver essa preocupação nos textos críticos no final do século XX. Tá? Um exemplo é o entrelugar do discurso latino-americano de Silvio Santiago, onde ele vai defender algumas ideias similares ao que vem escrito no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, tá? E também ali em Vanguardas Latino-Americanas de Jorge Schwartz, que vai definir ali as ideias presentes no manifesto. Então, o Schwartz vai dizer o seguinte: a assim denominada descida antropofágica é, antes de mais nada, um ato de consciência. O dilema nacional cosmopolita é resolvido pelo contato com as revolucionárias técnicas de vanguarda europeia e pela percepção da necessidade de reafirmar os valores nacionais numa linguagem moderna. Assim, Oswald transforma o bom selvagem russoniano, quase não sai, num mal selvagem, devorador do europeu, capaz de assimilar o outro para inverter a tradicional relação colonizador-colonizado. Então, ele traz esse ponto de vista sobre Manifesto Antropófago. Tá? Em vez de a gente estar sendo ainda, né, um mero consumidor, copiando o que vinha de fora, a gente passa a ser inovador. A gente vai misturar algumas influências, né, mas vai trazer as peculiaridades nacionais. Né?
Então, o texto de Silviano, décadas depois, termina defendendo ideia similar ao apontar um entre-lugar como solução para o intelectual nacional, que não faz nem cópia do estrangeiro, né? Não vai copiar o que vem do estrangeiro, mas também não vai negar aquilo que vem de fora. Tá? Então, é importante levar também em conta todo o contexto que estimulou esse tipo de proposta nessa época. Né? Então, vamos trabalhar aqui com o primeiro momento do modernismo. Em um primeiro momento, os modernistas defendiam uma ruptura radical com os movimentos passados, né? Na intenção de modernizar as produções nacionais, eles tinham em vista as inovações propostas pelas vanguardas europeias. Né? Algumas dessas correntes vão influenciar alguns brasileiros, como o João de Andrade, a Tarsila do Amaral, tá? Que passam temporadas fora e chegam ao Brasil com ideias novas para produzir coisas nacionais. Tá? Eles utilizam uma ideia para fazer algo inovador. Analisar algumas das obras que surgiram durante a Semana de 22 é uma forma de detectar as principais direções que os modernistas pretendiam seguir. Tá? Uma liberdade formal e ideias nacionalistas. Porém, nesse primeiro momento, a intenção é atingir os objetivos promovendo uma ruptura, uma quebra com o que vinha do passado, tá? Modernizando, então, e ultrapassando o que já era feito. Tá? E aí criticando também o que parecia ser limitado e preso em fórmulas. Por isso que, inclusive, na Semana de 22, eles fazem o poema Sapos, né? Manuel Bandeira, de Manuel Bandeira, ele declama, no caso, ele declama não, ele escreveu esse poema, e aí o Ronald de Carvalho, ele declama esse poema, que faz ali menção, perdão, faz menção justamente aos poetas, aos escritores parnasianos, né, que tinham essa questão de métrica, essa questão da arte pela arte, e eles buscam aqui romper com isso, eles buscam essa ruptura com esse passado. Né? Então, eles chamam aqui o sapo-pipa, eles fazem uma metáfora chamados de tipos de poetas, que seria ali falando dos poetas parnasianos. Tá? Vou deixar aqui para vocês lerem depois, baixa aqui o material para ficar mais fácil. Ok? A gente pode prestar atenção que há uma ironia, né? Aqui, uma crítica nessa preocupação exacerbada com a forma, com a métrica e etc. Tá? O poema, né, ele é bem martelado, ou seja, a métrica e a rima são medidas, tem essa estrutura correta, uma quantidade certa de sílabas, as rimas perfeitas, e aqui no modernismo a gente não vai ter isso, é uma coisa mais liberal, é uma escrita mais solta, uma escrita livre, então não tem essa questão. Né? Na Semana de Arte Moderna, entretanto, vamos lá, só para pontuar aqui, não é obrigado ter essa questão, porque dentro do modernismo a gente vai ter sonetos também, a gente vai ter algumas coisas relacionadas a uma métrica, mas foge do padrão de obrigatoriedade. É bom pontuar isso também, para não achar que não tem, porque na verdade tem soneto, tem tudo ali direitinho, mas não há essa obrigatoriedade, porque eles querem inovar, eles querem cumprir a missão realmente aqui de trazer algo novo. Tá? Então, a Semana de Arte Moderna vai instaurar um espírito de liberdade, né? Como disse ali Graça Aranha na conferência A Emoção Estética da Arte Moderna, na Arte Moderna, que inaugurou ali o evento no Teatro Municipal em 13 de fevereiro de 22. E no texto ele fala o seguinte: o cânon e a lei são substituídos pela liberdade absoluta que nos revela, por entre mil extravagâncias maravilhas que só a liberdade sabe gerar. Ninguém pode dizer com segurança onde o erro ou a loucura na arte, que é a expressão do estranho mundo subjetivo do homem. O que hoje fixamos não é a renascença de uma arte que não existe, é o próprio comovente nascimento da arte no Brasil. A vida será, enfim, vivida na sua profunda realidade. Tá? Então, ele traz aqui já essa concepção do que seria a arte, dessa quebra, dessa quebra de status do que seria a arte. Então, ele já traz aqui que é muito além da Renascença, é muito além do que uma cópia, não é só uma loucura.
né? É algo novo que surge, tá? Nos anos seguintes, a Semana de Arte Moderna, vão surgir manifestos, né, textos e obras que defendem alternativas menos radicais e mais inovadoras, tá? Em literatura do Brasil, o Afrânio Coutinho vai relembrar ali o clima da época, e aí ele vai afirmar que o desejo de atualizar as letras nacionais, apesar de, para tanto, ser preciso importar ideias nascidas em centros culturais mais avançados, não implica uma renegação do sentimento brasileiro. Afinal, aquilo que Oswald aspirava, a princípio sozinho, depois em companhia de outros artistas e intelectuais, era tão somente a aplicação de novos processos artísticos às aspirações autóctones e, concomitantemente, a colocação do país, então, sob notável influxo de progresso nas coordenadas estéticas já abertas pela nova era. E aqui ele está dizendo, olha, ele não acha errado a gente pegar para si o que é bom da arte externa, mas a gente não vai copiar, a gente vai usar o que é bom e vai melhorá-la, vai desenvolvê-la, vai abrasileirá-la, ok? No Manifesto da Poesia Pau-Brasil, né, lançado no mesmo ano em que André Breton publica o Manifesto Surrealista, em 24, Oswald define novos princípios para a poesia e valoriza elementos primitivos, tá? O texto já desenvolve os contornos de sua ideia crítica diante da cultura brasileira e se preocupa com a relação à nacionalidade, tá? Já nesse momento, a gente pode perceber a proposta que ia se tornar explícita 4 anos depois, na publicação do Manifesto Antropófago, tá? em 28, que vai ali assimilar as qualidades estrangeiras para fundi-las à nacional. Lembra na aula passada que é como se eles se engolissem, devorassem o que era exterior, né, que vinha da Europa, que vinha dos Estados Unidos, e a gente transformava isso em algo nacional, tá? Em 24 também, ocorre a famosa viagem dos modernistas ao interior do país, tá? E aí é carregada de significação e que marcou a obra de muitos dos integrantes do movimento. Escritores como o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a Tarsila, né, artista plástica, a Tarsila do Amaral, eles estavam entre os artistas que fizeram uma longa viagem para as cidades históricas de Minas Gerais. Então, além de ir à Europa, né, em busca de aprimoramento e atualização, porque, gente, o centro do conhecimento assim, artístico não era aqui, era fora. Então, eles precisavam buscar uma atualização do conhecimento fora. Então, eles iam buscar esse conhecimento, né, eles buscavam essa inspiração também lá fora, mas buscavam inspiração no interior do próprio país, uma espécie de redescobrimento do Brasil. Lembra na aula passada que a gente falou sobre as estruturas do Brasil, né, de como a gente tinha um país tão grande que a gente tem diversas qualidades, diversas expressões, diversas coisas dentro de um próprio país. Então, eles começam a buscar isso aqui também, tá? Então, retomar os manifestos e a viagem ao interior de Minas parece essencial para entender de que forma a tensão entre o local e o cosmopolita é sentida pelos modernistas e as soluções apresentadas pelo movimento. Ao olharmos para o passado da literatura brasileira, é possível ver que essa preocupação entre o nacional e o universal é constante e é o resultado da própria história do país. Tá? Então, o Brasil, o que acontece? Ele nasce ali atrelado à cultura portuguesa, e por vários séculos, né, depois ali do processo da independência do país, há uma forte preocupação em promover realmente uma independência no campo das artes. Tá? No romantismo, a gente tem ali uma preocupação inicial, né, e a gente traz ali uma certa consciência do que seria nacional, a gente começa a exaltar a paisagem, a exaltar o índio, né? E aí, mas é no modernismo que a gente tem uma questão mais brasileira mesmo, tá? Uma outra perspectiva, até pelo amadurecimento, né? São muitos anos depois, então a gente tem um amadurecimento maior disso, né? Então, analisando rapidamente a produção, por exemplo, de José de Alencar,
né? A gente tem que ele é o responsável pela trilogia indianista, né? Iracema, o Birajara e o Guarani, e ele vai usar ali para exemplificar a forma como os escritores da época, a gente pode utilizar o José de Alencar para exemplificar como os escritores da época procuravam desenvolver uma literatura nacional. Então, eles vão usar do indianismo, o índio vai aparecer ali como uma representação de um herói, vai aparecer ali com características de sempre muito bonito, vai aparecer como muito prestativo, ousado e etc. e tal, né? Então, a gente tem muito também em José de Alencar do nascimento do primeiro mestiço no Brasil, do envolvimento ali, por exemplo, de Iracema com o português, né? E aí tem essa questão da história de amor ali entre pessoas de origens diferentes, de uma nação diferente, né? Então, a tentativa de criação de uma produção nacional tem ali uma linha que liga modernistas e os românticos, né? Nessa questão de trazer o que é nacional. Só que os românticos, eles ainda tinham os moldes estrangeiros, né, como um parâmetro. Por isso que, se eu não me engano, é Bossi que fala que José de Alencar, na verdade, ele falava do índio, mas ele exaltava também o português, e a intenção não era essa, né? Se a gente quer uma literatura nacional, né? E aí acaba que os modernistas eles querem ali, na verdade, reformular tudo isso. No romantismo, a gente ainda eles ainda utilizavam ali os moldes europeus, né? Mas tinha uma questão de trazer algo novo, de reinventar, eles tinham uma certa missão de querer trazer algo novo, porém ainda com esses moldes europeus, né? Para a gente entender, então, a diferença entre esses dois projetos, né, a gente precisa pensar sobre dois romances, por exemplo, né, o romance da época do romantismo e o romance aqui no modernismo, o romance de José de Alencar e o romance que seria Iracema, e o romance de Mário de Andrade, que seria ali Macunaíma, né? Na história de Alencar, a Iracema seria a virgem dos lábios de mel, uma índia tabajara, né, que vai se apaixonar por Martim, que é um guerreiro português. Nasce, então, o primeiro mestiço, filho do amor proibido dele, Moacir, né, que seria ali o considerado primeiro brasileiro. A gente vai ter a descrição da Índia, né, da Iracema, como uma heroína, né? Tem esse momento heróico dela, de quando ela quando ela lança uma flecha e etc. nele, e ela vai cuidar dele também, enfim, né? A ideia a Índia vai sendo comparada também à exuberante natureza do Brasil, né? Tem essa descrição toda. Por exemplo, a união de Iracema com o português vai provocar ali uma destruição, tá? A entrada dos portugueses vai representar a destruição do país, uma destruição que é amenizada pelo autor, porque ele vai trazer um tom de romance, mais ou menos assim dizendo, né? Ocorre meio que sem querer ali, sem que o português tivesse consciência do que ele estava fazendo, e é por isso que eu tenho quase certeza, gente, que é Bossi, que fala que não é bem assim, né? Que José de Alencar não era tudo isso, tá? Já na história de Macunaíma, eu estou pulando aqui já uma parte. Uma outra coisa que é interessante também dizer, né? Que o romance de Alencar ele tem vários símbolos, né? Ele mostra vários símbolos. Ele mostra o nascimento do povo brasileiro, né? Da mistura do português com o índio. Ele mostra também aqui, né? Que tem esse anagrama de Iracema, que seria a palavra América, e representaria ali a própria América no momento da colonização, né? Acaba ali porque olha o que acontece quando ele fala que Martim deixa a Iracema sozinha e dá prosseguimento à rotina do guerreiro. Quando ele volta, ela está à beira da morte, morre de dor, de solidão, devastada. Essa seria uma concepção, teoricamente, do que acontece quando o colonizador chega e deixa a terra colonizada devastada, morta e etc. Tá? Seria mais ou menos essa ideia aqui que queria trazer. O romance de Mário de Andrade, ao contrário, né, ele vai falar de Macunaíma, e aí ele já traz uma ideia de que é um herói sem caráter, é a ideia do anti-herói, né, que o índio ali seria um anti-herói, tem a ideia do herói malandro, por exemplo. Tá? Então ele fala
que quando o Macunaíma nasceu, né, ele era tão feio que as luzes se apagaram e etc e tal, né? E fala que ele era preguiçoso, que ele fica ali 6 anos sem falar e quando ele fala, a primeira coisa que ele diz é: ai, que preguiça. Ai, que preguiça. Então, fala aqui do índio preguiçoso, do jeito malandreado, né? Dessa forma, né, o autor trabalha com uma espécie de ideia de ser brasileiro muito diferente da imagem idealizada dos românticos, né? Mário de Andrade vai mesclar também uma série de influências em sua obra, vai misturar lendas, folclore, técnicas estrangeiras, tá? Por exemplo, o personagem aqui de Macunaíma, né? Vai nascer no mato e vai em direção à cidade buscar ali o talismã que roubaram dele, né? Então, ao longo da história, vai se transformando, vai mostrar que o herói e as coisas que encontra pelo caminho estão sempre sofrendo influências e se tornando outra coisa, né? Até a aparência de Macunaíma, que ele nasce negro e depois ele muda a trama e fala que ele surge depois de um banho branco e loiro de olhos azuis, né? Então, fala que a água lavou o petrume dele, né? Fala que retira ali a cor preta dele, né? Perdão. E fala também, aqui no livro Fio da Navalha, de Giovanna de Altri, ela vai usar uma das cenas do livro passada em um terreiro de macumba, né? E chama a atenção para como, ao usar a cultura popular, o texto de Mário de Andrade vai se aproximar do ideal modernista. Tá? Aí ela fala o seguinte aqui: ao se debruçar sobre a macumba carioca, Mário de Andrade termina por especularizar um Rio de Janeiro distante dos ideais de progresso e civilização, porém próximo ao cotidiano dos intelectuais cariocas, atraído pela mística em torno dos cultos africanos e pela concretização do ideário modernista, que vislumbra no contato direto com as camadas populares a possibilidade de construção de uma cidade, para usar um termo do próprio Mário, polifônica, né? Então ela faz aqui que é essa mistura ali da classe mais intelectual ali dos cariocas em busca de conhecer os cultos africanos, os cultos das religiões de matriz africanas, o que eles chamam de macumba, aqui que a gente sabe que não é só isso, né? Não é exatamente esse nome que a gente utilizaria, mas aqui ela fala dessa forma, né? E aí, por isso que a gente tem hoje comunidades de terreiro, etc. e tal, que são os povos tradicionais também do Brasil, ok? Bom, o Mário ele vai fazer uma mistura de lendas indígenas, né, e vai mesclar estilos narrativos em um texto em que ele não chama esse texto de romance, mas sim de rapsódia. Tá? Bossi, lá em História Concisa da Literatura Brasileira, comenta o seguinte: em Macunaíma, como no Pensamento Selvagem, tudo vira tudo. Tá? O ventre da mãe índia vira o cerro macio, o cimã do mato, a companheira do herói, a companheira do herói vira beta do centauro. O filho de ambos vira planta de guaraná. Tudo vai se transformando, tá? São transformações cômicas, tá? Nascidas ali de uma agressividade. Então tem essa perspectiva aqui diferente do texto, né? Por isso que ele fala que não, o Mário fala que não seria um romance, mas sim uma rapsódia. Tá? Ao analisar o texto de Mário de Andrade, a gente precisa também ver uma forma concretizada da valorização da preocupação nacional, né? E traz também aqui inovações, né, defendidas pelo movimento. Então a gente tem essa mistura ali de história, de folclore, da linguagem falada nas ruas, tá? A gente também tem a violação das regras de pontuação, a mescla do português com outros idiomas, a gente percebe muito isso nos textos do Mário e do Oswald também. Tá? Então, a obra ela exemplifica os princípios da antropofagia, né? Já que o autor mescla uma série de influências estrangeiras com elementos tradicionais, tradicionais brasileiros, né? Criando um produto original com essa mistura. Né? Bom, algumas cenas ainda contam com uma atmosfera de sonho, mesclam ali lendas, imagens surrealistas, uma oralidade mesclada no discurso. A gente percebe também tudo isso nesse texto de Macunaíma, né? No livro, nos textos de Mário de Andrade. Tá? Bom,
Falando sobre as inovações que acontecem a partir do modernismo, eles têm ali a intenção de desenvolver uma arte própria, né? E instaurar uma série de inovações. De certa forma, os integrantes do movimento apresentaram novas formas de se fazer arte e que acabam influenciando gerações e gerações posteriores de escritores e artistas, né? Então, é por isso que Bossi vai afirmar o seguinte, porque se no plano temático, algumas das mensagens de 22, quando ele fala 22, está falando ali da semana de 22, etc., já estavam pré-figuradas na melhor literatura nacionalista de Lima Barreto, de Euclides da Cunha e de Lobato, lembrando que Lima Barreto, Euclides da Cunha e Lobato seriam ali pré-modernistas, tá? O mesmo não se deu no nível dos códigos literários que passam a registrar inovações radicais só a partir de Mário de hoje ou de Manuel Bandeira. Tá? E aí esses códigos literários seria a forma de escrever. Tá? A forma de escrita mudou muito. Tá? As inovações atingem os vários estratos da linguagem literária, desde os caracteres materiais da pontuação e do traçado gráfico do texto até as estruturas fônicas. Percebam que a gente acaba não, mas a gente não utiliza mais a métrica como uma regra, tá? Estruturas fônicas, léxicas e sintáticas do discurso. Então, há essa mudança, há essa evolução, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode pensar e entender um pouco disso lendo essa parte do poema, de um trecho do poema de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, que fala assim, ó, São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original. Arlequina, traje de losangos cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. Elegância sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de pária, aris. E aqui seria como se fosse Paris, pária, aris. Bofetadas líricas do Triano, algodoal. São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Então percebe que a gente não tem uma métrica aqui, a gente tem palavras diferentes, a gente tem uma pontuação diferente, ele utiliza aqui essa forma de vocativo e utilizando uma exclamação que a gente não é muito comum ver em alguns textos. Ele utiliza reticências, ele faz uma brincadeira com a palavra Paris aqui, tá? Então a gente percebe esse verso livre, né? Essa transgressão sintática, essa colagem, enfim, tá? A obra abre com um prefácio interessantíssimo, né, que lança as bases estéticas do modernismo. Entre outras coisas, o texto de abertura defende o seguinte, né, o que vai trazer ali esse prefácio interessantíssimo. Minhas reivindicações, liberdade. Uso dela, não abuso. Sei embrindá-la nas minhas verdades filosóficas e religiosas, porque verdades filosóficas, religiosas, não são convencionais como a arte, são verdades. Tanto não abuso, não pretendo obrigar ninguém a seguir-me, costumo andar sozinho. Então ele já dá um recado aqui de que se você quiser seguir, siga, se você não quiser, tá tudo bem, ele vai andar sozinho da mesma forma. Tá? Então a gente tem aqui alguns destaques, né? A gente tem o verso livre, né? Inspirado nas ideias futuristas, e a gente acaba deixando de lado a métrica e a rima. A gente tem a renovação da prosa, né? A gente mistura ali o português com contribuições de outras línguas, tá? A gente acrescenta um traçado gráfico, tá? Então, a gente vai ter também substituição de ordem intelectual pela ordem subconsciente. A gente vai trabalhar um pouco sobre isso também aqui no modernismo. Tá? Pensando nas repercussões do modernismo, a gente vai notar que ele vai influenciar uma série de movimentos a partir para frente, né? Depois dele. Então, em Oswald Plural, o Carlos Alberto Messeder Pereira afirma no artigo assim, ó, Oswald de Andrade, o tropicalismo e a poesia dos anos 70, tá? Que os modernistas, ele vai deixar ali um legado, eles vão deixar um legado que até hoje alimenta artistas intelectuais. Então, o Carlos Pereira, ele vai afirmar nesse artigo intitulado por Oswald de Andrade,
o tropicalismo e a poesia dos anos 70, que isso seria esse movimento teria ali um legado que vai alimentar ali os artistas e intelectuais até os dias de hoje, tá? No contexto geral dos anos 20, a Semana de Arte Moderna de 22 aqui no Brasil constitui um marco fundamental no sentido da consolidação de um paradigma cultural moderno, tá? Para o qual as questões como articulação com a informação internacional, a busca de uma identidade cultural nacional, o papel dos intelectuais e suas relações com o conjunto da sociedade ou o caráter ambíguo da modernização brasileira tinha uma dimensão chave, né? Então, o paradigma cultural fundado pelo modernismo alimenta ali a vida intelectual brasileira dos últimos 50 anos, constituindo-se um grande referencial no plano de debate em torno de grandes definições culturais do país, né? Oswald de Andrade, ao lado de outros nomes, como Mário de Andrade, Graça Aranha, Menor, e etc., vai por diante sistematizar, então, parcelas das preocupações que se tinha nesse movimento modernista, né? Ali vai pensar, por exemplo, de articulações de intelectuais com o Estado, com a sociedade civil, a relação entre a cultura e a modernização, a questão-chave que é ali, de tempos em tempos, colocada no centro de discussões de modo enfático, que é esse desenvolvimento, essa questão cultural, essa questão nacionalista, né, passa a ter, então, uma referência forte, né, de um debate mais forte nesse período. Certo? Bom, como exemplo de movimento fortemente influenciado por ideais que surgiram durante o modernismo, a gente vai citar o tropicalismo, né, que havia ali um clima propício para a retomada de ideias chaves do movimento modernista, né, tanto em 1920 quanto em 1970, são marcados por uma intensa atividade cultural e uma tentativa de reinvenção do Brasil, né, ou invenção do Brasil moderno, vamos colocar assim, nos anos 20, né, diante ali da insatisfação com o bacharelismo e com a apatia da República Velha, né, e a descoberta do Brasil pós-populista no contexto da modernização autoritária no final dos anos 60 e 70. Tá? Carlos Pereira ele vai retomar ali, diz que retomando o clima político da época do regime militar, vai mobilizar ali artistas a pedirem por liberdade em momento de políticas repressoras. Né? Então a gente conhece um pouco da história do tropicalismo, né? Esse movimento que inclusive foi televisionado, então é um fato mais próximo do que a gente tem agora, dessas questões que a gente passa hoje em dia, né? O tropicalismo ele vai ali se desenvolver em uma série de campos, principalmente da música, né? A gente vai ter, então, Caetano Veloso, Gilberto Gil, o Grupo Os Mutantes, né? A gente vai ter peças anárquicas de José Celso Martins, a gente vai ter ali a influência do cinema novo, com Glauber Rocha, a gente vai ter artes plásticas com Hélio Oiticica, tá? A gente vai ter a retomada também de algumas ideias como uma visão irônica do progresso, tá? E da modernização, tá? Vai defender ali uma nova autoimagem dos intelectuais que nesse momento tem uma dimensão mais real de seus limites de classe, tá? E do caráter contraditório da modernização no Brasil, tá? O movimento ele vai misturar também manifestações tradicionais da cultura brasileira com inovações estéticas das vanguardas. Então, o tropicalismo vai trazer ali imagens tropicais com outras tecnologias, mostrando contrastes característicos do Brasil, que vai atravessar ali um intenso momento de modernização. Tá? A gente tem também esses né, os cabeças do tropicalismo, eles queriam ser internacionalistas, então eles vão inserir um som num conceito de cultura global. E aí, Caetano Veloso vai falar, por exemplo, a gente tinha muito interesse nas conquistas espaciais, no rock and roll, na música elétrica e eletrônica, enfim, nas vanguardas e na indústria do entretenimento. Por isso que eles aproveitam ali os shows de calouros para fazer mesmo
a manifestação cultural deles, né? Então, ali, esse movimento sincrético, né, que é produto de diversos estilos, ele é sincrético e inovador, aberto e incorporador, ele mistura o rock and roll, a bossa nova, ao samba, à rumba, ao bolero, ao baião, ele quebra barreiras de permanências no país, ele mistura o pop com o folclore, a alta cultura com a cultura de massa, a tradição com a vanguarda, ele tem uma ruptura estratégica, né, que aprofunda ali o contato com formas populares, ao mesmo tempo que assume atitudes experimentais para a época também, ele é irreverente, tá? E transforma ali os critérios de gosto vigentes, não só quanto à música e à política, mas também quanto à moral e ao comportamento, porque é um momento ali de liberdade do corpo, é um momento em que todo mundo está fazendo sexo adoidado, a forma como se veste, quando a gente pega ali imagens da capa dos discos do Tropicalismo, são imagens muito coloridas, muito diferentes, cada um está usando um estilo, cada um tem a sua característica própria, então isso é muito interessante, né? Então, quando a gente, por exemplo, pega aqui para falar Geleia Geral, né, que é um trecho da música texto, no caso, de um poema de Torquato Neto, mas foi musicalizado por Gilberto Gil, a gente vê que a alegria é a prova dos 9, né? Seria ali o resultado final, né? E a tristeza é teu porto seguro. Minha terra é onde o sol é mais limpo. Em Mangueira é onde o samba é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, Pindorama, país do futuro. Então ele traz os nomes de alguns lugares, né? Fala da Bahia, ele vai falar aqui da escola de samba, ele vai falar ali do sol, enfim, né? O que define ali a antropofagia, o tropicalismo é a aspiração de colocar o Brasil no mapa da cultura mundial, é aquilo de exportar, tá? Então, inspirados ali no ritual antropófago, eles celebram a modernidade e a incorporação das conquistas europeias, tá? Renovando essa cultura ocidental e devolvendo a ela uma síntese propriamente brasileira. Então, tanto no modernismo quanto no tropicalismo, a gente vai incorporar e reinterpretar invenção e síntese. O poeta Geraldo Carneiro, ao refletir sobre o modernismo e as renovações que o pensamento de Oswald de Andrade trouxe para os diferentes setores da cultura no país, ele vai afirmar que isso que ele traz possibilita que os brasileiros olhassem pela primeira vez para o país sem a idealização dos românticos. Então, é a visão do país pelo país, tá? Sem ter aquela sensação também de exílio dos Árcades, sem aquela questão de arte pela arte, sem ter aquela questão de algo sombrio, de algo muito melancólico, ou de uma beleza que a gente só vê da natureza ali, o índio maravilhoso, ou então vamos fugir da cidade porque a parte rural é que é mais bonita. Não, ali é visto agora o Brasil pelo Brasil, como é, na verdade. Tá? Então, surge também a poesia marginal, que tem um processo de produção não comercial e vão imprimir ali textos em mimeógrafos e em máquinas de xerox, tá? Fugindo da repressão de um regime totalitário e trabalhava ali com uma visão crítica da modernização brasileira e buscava uma nova sensibilidade crítica, tá? Então, nesse ponto também, revisita ideias modernistas como a antropofagia desenvolvida por Oswald de Andrade. A gente percebe que a antropofagia vai estar muito presente nos outros movimentos pós-modernistas, né? Os poetas marginais eles vão utilizar ali uma linguagem mais coloquial, mais simples e vão trabalhar com a ironia. Então, a gente percebe que tem essa influência da linguagem mais coloquial, mais corriqueira, né? E vão trabalhar ali com o humor, tá? A representação do cotidiano. E aí a gente tem, por exemplo, poetas como Ana Cristina, Chacal e Casaco. Então, tem um trecho aqui do poema de Casaco que ele utiliza de uma intertextualidade, ele brinca um pouco com a canção do exílio de Gonçalves Dias, né? Ele fala assim, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Ele está fazendo aqui uma questão, uma crítica, falando que
Olha, o sabiá está comendo meu fubá, quer dizer que ele está comendo fubá, quer dizer que o vinho, aqui no Brasil, o milagre não vai da água para o vinho, vai direto para o vinagre. O vinagre é um vinho azedo, vamos colocar assim, né? Seria ali resquícios do vinho, a sobra, e algo que não é bom em questão de bebida, tá? Ele está falando da pobreza, ele está fazendo uma crítica aqui falando da pobreza, tá? Enfim, tem essa questão da crítica social, a gente vai falar, a gente vai ter essa concepção, esse contraponto que eles fazem, os modernistas, né, e os pós-modernistas com os românticos, eles tiram essa visão romântica do Brasil, eles começam a mostrar ali o Brasil como uma crítica social, trazem regionalismos, etc. e tal, e é um movimento um pouco mais acalourado, vamos dizer assim, um movimento mais nacionalista. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham entendido. Clica aí no gostei, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, chama mais pessoas para cá para o canal também. Um beijo e tchau!